Tome posse. Esse moço com essa moça aí, que estão os dois, um do lado do outro, aí, que está chorando aí, moço. Preciso orar por vocês dois aqui. Vocês dois. Deus tem um propósito muito lindo na vida de vocês. Deus tem um propósito. Deus ama vocês. Deus ama. Como é seu nome, filho? Kézia. E o seu? Gustavo. Gustavo, Deus falou para mim que está cuidando de vocês. Não é para vocês desistir, não. Eu vejo Deus tocando seu útero. Eita Deus! Não vai perder. Não vai perder. É promessa de Deus. E promessa de Deus não morre. Promessa, não, a última palavra não vem do médico. A última palavra vem de Deus. É promessa de Deus. E o que está sendo gerado é promessa de Deus. É promessa de Deus. Errado que passou é de o que plaço indena. Derrebando ele play de cantribas. Eu profetizo honra. Erebando inde canchou. Eu profetizo vitória em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda preocupação, Deus falou, eles estavam muito preocupados, mas eu tiro hoje a preocupação. Recebam em nome de Jesus. Estava preocupada? Por quê? A gente já perdeu o neném. A gente já perdeu o neném. E eu tive um sonho muito espiritual no domingo. E na segunda-feira eu acordei com uma voz dizendo: você tá grávida. E na terça-feira eu fui fazer o exame e realmente deu positivo. E na quinta-feira eu fui pro hospital com muito sangramento. De novo. E eu me desesperei porque foi a mesma coisa que aconteceu da última vez, na última perda. E aí a enfermeira veio e falou: você tem que confiar em Deus. Confie em Deus e entregue para Deus, porque Ele vai cuidar. E aí, quando saiu o resultado do beta-HCG novamente, deu menos do que a gente tinha feito. Ele estava diminuindo. O médico falou que eu estava perdendo. E daí, ontem eu fiz de novo o exame, diminuiu mais ainda. E Deus mandou confiar de novo, porque é na tempestade que Ele faz um milagre. E é muito difícil pro coração nosso acreditar, porque é contra as coisas do médico, né? Você está pela primeira vez aqui? Sim. Deixa eu dar um abraço em vocês. Deus está agindo. Só descansa, filha. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. O seu nome, irmã? Meu nome é Kézia. Kézia mora onde? Joinville. Joinville. O seu nome, irmão? Gustavo. O que aconteceu, irmã Kézia? Não sei se vocês lembram de mim, mas no ano passado a gente esteve aqui bem desesperado. Na verdade, o que aconteceu naquela semana? Numa segunda-feira, num domingo para segunda-feira, eu tive um sonho espiritual e a gente tinha tido uma perca um tempo antes e a gente estava tentando ter filho. E o que acontece é que no domingo para segunda-feira eu tive um sonho espiritual do próprio Senhor me direcionando. Eu estava numa estrada escura e Deus falava para mim assim: confia em mim. Depois daquele carro você pode ir. Só que estava só eu e Deus dentro daquele carro. E era uma estrada escura, não tinha iluminação nenhuma. Então era sobre confiar em Deus, aquele sonho, sabe? Depois disso, foi na segunda-feira, eu fui fazer o teste de sangue, deu positivo. Deu positivo. Mas antes de eu fazer o teste, Deus veio e berrou no meu ouvido: você está grávida. Aí que eu fui fazer o teste. Você ouviu a voz de Deus? Foi a voz dele, como um leão. Não foi uma... Assim, eu era de... Não é aquela voz branda, suave? Não, foi um leão rugindo no meu ouvido de madrugada e falou que eu estava grávida. Eu fui fazer o teste, estava grávida mesmo.
Porém, naquela semana eu tive um sangramento. Eu fui de ambulância pro hospital, correndo tudo. Cheguei lá, o médico falou que eu estava perdendo. Tudo voltou à tona, porque a gente já tinha perdido aquela vez, e daí voltou todo aquele sentimento à tona. E um desespero. E o médico, não, você está perdendo. A gente dentro... O médico falava que você estava perdendo. Porque o beta estava diminuindo, né? Que é o exame de sangue, estava diminuindo a porcentagem. Aí, no caso, isso foi numa quinta-feira, dentro do hospital, uma enfermeira veio e confia em Deus. Algo me diz para você confiar em Deus. Aí o médico falou para a gente fazer um exame novamente, repetir aquele exame 2 dias depois. A gente foi repetir, diminuiu mais um pouco. Ali comecei a desistir. Falei, não, Deus, eu te entrego o meu sonho nas tuas mãos. Mas eu estava assim, desesperada. Aí eu estava na casa da minha mãe colocou a mão sobre mim e declarou vida. Declarou vida. E eu estava assim, totalmente abalada. Todo mundo estava chorando lá em casa. A mãe falou assim, amanhã vamos... A sua mãe tinha vindo aqui também, né? Sim. Daí no sábado ela começou não, amanhã a gente vai, que seria no domingo, amanhã a gente vai lá em Curitiba, lá na igreja do pastor Alexandre. A gente veio. O pastor Alexandre, desde o início do culto, não parava de olhar para a gente, assim. Não parava de olhar, daí ele, vem aqui vocês. Chamou a gente e falou que Deus tinha um propósito sobre nós, sobre nossa casa, sobre a nossa família, e que a gente não ia perder o nosso filho. E que a última palavra não vem do médico, a última palavra vem de Deus, e o que estava sendo gerada era uma promessa de Deus. Glória a Deus. E depois daquele dia, eu sangrei 7 dias. Eu sangrei. Então pensa, depois daquele domingo. Isso. Depois daquele domingo, ela sangrou mais 7 dias. E a gente fez ultrassom, não aparecia nada. E a gente só pela graça, só confiando em Deus. É muito difícil, como eu falo, é muito difícil você acreditar em algo quando você não tem algo sólido nas mãos. É muito fácil você olhar na frente e, não, vou crer naquilo. Mas quando você não enxerga nada, como naquele meu sonho espiritual, que eu não enxergava nada. Então era só confiar em Deus. Deus, confia em mim, não desista, confia em mim, descansa em mim. Como eu falo, meu marido cansou de ouvir eu cantar aquela música, escutar todos os dias aquela música. Descansa, quem te prometeu garante. Eita, glória a Deus. Então, ele cansou de ouvir, mas aquela música era minha oração, da minha alma, sabe? Então, Deus prometeu e ele cumpriu, sabe? Deus é um Deus de promessa e Deus de palavra, sabe? Ele cumpre aquilo que ele prometeu. Ele vai além da medicina, né? Ele vai além da medicina. Porque o médico já tinha, tudo já tinha, por causa do sangramento, você tinha perdido o bebê. Sim, e a gente sempre orando, sempre declarando vida. Quando eu fui repetir o beta, quando eu estava lá no hospital, fui fazer o beta-HCG, tinha dado porcentagem de 200. Quando eu fui repetir, deu quase 15 mil. E Deus falou, eu me questionava, Deus, mas por que não está aparecendo ele no ultrassom? Se o Senhor me prometeu, porque a gente pergunta, né? Começa a questionar. Aí Deus falou, eu estou colocando a mão sobre ele. Quando ninguém está vendo, ele está vendo. Então, Deus estava colocando a mão sobre ele. Aleluia. E esse é o nosso testemunho. Então, esse é o milagre. Esse é o meu milagre. Como que é o nome do milagre? Henrique. Henrique. E vocês, eu nem vou perguntar se vocês estão felizes, né? E se preparem que tem mais milagre chegando, tá?